aspiração do seu voar, voar. Quero em meu posto ficar, a fitar o sol do amor, do amor. Passarinho é o que eu sou nas mãos do meu Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Louvai ao Senhor, que eleva os pobres. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 25, 25º domingo do tempo comum. E nesse final de semana, nós somos convidados a uma profunda reflexão sobre o lugar que o dinheiro ocupa na nossa vida. Qual é o valor que eu dou para as coisas materiais diante do projeto de Deus? E ao mesmo tempo a palavra de Deus vem nos advertir que seguidor de Jesus Cristo não pode ser ganancioso.
Seguidor de Jesus Cristo não pode manipular as pessoas atrás de lucros. Seguidor de Jesus Cristo não pode ser injusto quando vai acertar as contas com alguém. E se existe isso, é porque nós ainda não estamos totalmente no seguimento a Jesus. É por isso que a cada missa que a gente celebra, a gente pede no ato penitencial: ô Senhor, faz o meu coração ser mudado. Eu reconheço que muitas vezes eu ando por caminhos que não me levam a Ti. Eu tenho uma tendência a ser injusto. Eu tenho uma tendência a ser ganancioso, a querer as coisas só para mim. Por isso que a igreja, com toda a sua sabedoria, coloca o ato penitencial bem no comecinho da missa, para que a gente possa celebrar a missa com dignidade, reconhecendo que nós somos sujos pelas coisas do mundo. A primeira leitura que nós ouvimos, o livro do profeta Amós, o capítulo 8. Quando a gente lê esse texto do capítulo 8, a gente recorda a época de eleição, quando se faz tudo em troca de um voto. Eu não sei se vocês perceberam que tem algo parecido ali. Quem foi o profeta Amós? Amós é conhecido na Sagrada Escritura como profeta da justiça social. Um profeta que exerceu o seu ministério, prestem atenção, gente, exerceu o seu ministério 800 anos antes de Cristo, numa época em que Israel gozava de uma prosperidade econômica muito grande. A política estava numa tranquilidade de cemitério, estava tudo em ordem. Só que o rei que governava, chamado Jeroboão II, ele começa a fazer expedições militares e começa a conquistar novas terras e agregar essas terras às terras de Israel. E aqueles povos que eram conquistados eram obrigados a pagar taxas, a pagar tributos. E isso fez com que o comércio em Israel crescesse muito, crescesse significativamente. E aí os comerciantes, que grande parte fazia parte da burguesia, começam a viver num luxo escandaloso, começam a viver uma vida fora do normal. Por outro lado, aqueles que eram menos favorecidos se tornavam cada vez mais miseráveis, porque eram obrigados a pagar impostos, eram obrigados a ficar sendo manipulado pelo preço no comércio, não tinham tantas condições, e aí começam a se endividar. A classe menos favorecida começa a ficar devendo muito para a burguesia, e aí, para pagar as suas dívidas, o que é que acontece? Eles confiscam as terras daqueles que não tinham tantas condições. O comércio girava em torno disso, daquilo que eu produzia na minha terra. Uma vez que eu não estava produzindo nada, ou estava produzindo para pagar dívidas, que foram dívidas inventadas pela burguesia, que precisava para manter o seu luxo. Então começam a confiscar as terras daqueles que não tinham quase nada, para pagar as dívidas. E aí esses pequenos comerciantes, eles vão até os juízes, para que os juízes possam devolver as terras. Só que os juízes já haviam sido subornados pela burguesia, então não faziam mais justiça, não defendia o direito daqueles mais pobres. Então é nesse contexto, 800 anos antes de Cristo, que aparece o profeta da primeira leitura, o profeta Amós. Por isso que ele é conhecido como o profeta da justiça social, que foi chamado por Deus, que deixou a sua terra e que foi defender o direito dos menos favorecidos.
E ele é duro nas suas palavras, que nós podemos perceber no texto de hoje. Ele diz que Deus não está disposto a ser cúmplice de nenhuma injustiça. Deus não quer ser cúmplice de exploração ao mais pobre. Todo crime cometido contra o pobre é um crime contra Deus. São palavras do próprio Amós. E aí ele termina o texto de hoje dizendo que Deus jamais esquecerá o que eles fizeram. Não é o que está lá no versículo 7 da nossa primeira leitura, que nós podemos olhar juntos? Nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Gente, isso é muito sério. 800 anos antes de Cristo, já havia uma classe que era explorada. Daqui a pouquinho, quem estiver ouvindo, vai falar que o padre é comunista, porque a gente falar de pobre hoje, a gente recebe um título e um carimbo de comunista. O profeta Amós, que viveu 800 anos antes de Cristo, já começa a denunciar tudo isso. E nós, como cristãos do século atual, nós precisamos atualizar a palavra de Deus para a nossa vida. Tem muita gente sendo explorada por aí. Tem muita gente tendo seus direitos privados. Tem muita gente sendo abocanhada por uma classe que não quer trabalhar, que só quer usufruir do lucro daqueles que trabalham. E nós, enquanto cristãos, nós não podemos cruzar os braços. Senão nós não somos cristãos autênticos. E aí a gente olha a segunda leitura que nós ouvimos, a carta de São Paulo a Timóteo. Olha só que interessante e que sintonia tem a primeira leitura com a segunda. Quem foi Timóteo? Domingo passado nós refletimos sobre Timóteo. Timóteo foi o melhor amigo de São Paulo. Tanto é verdade que Timóteo foi eleito o primeiro bispo de Éfeso. Éfeso era a maior cidade do império, a capital da Ásia. A título de comparação, Éfeso era como se fosse São Paulo hoje, a maior cidade do Brasil. Mas São Paulo também confiou muitas outras missões a Timóteo. Missões entre os coríntios, entre os tessalonicenses. Basta dar uma olhada na Sagrada Escritura que nós vamos encontrar isso. E agora, nós lemos essa segunda leitura, que começa do capítulo 2, do versículo 1 até o 8, começa o texto pedindo que a comunidade reze pelos governantes. Não é isso que está lá, gente? Versículo 1, caríssimos, antes de tudo recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ação de graça por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam cargos, a fim de que possam levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Por que é que São Paulo está pedindo para a gente rezar por aqueles que nos governam? Isso para a igreja não é novidade nenhuma, porque a gente reza por aqueles que nos governam desde a igreja, dos primórdios da igreja. Inclusive, quando a gente faz a bênção do Santíssimo, a gente fala pelos governantes, pelo chefe da nação, do Estado, por todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Nós rezamos isso na bênção do Santíssimo. São Paulo está dizendo porque nós precisamos rezar por eles, porque são eles que vão nos dar as condições necessárias para que nós possamos viver com tranquilidade. Existem países por aí que não pode falar de Jesus Cristo, que se falar de Jesus Cristo é preso. Olha a China, onde o governo diz qual é o Deus que eu devo servir. Uma ditadura. Então rezar por aqueles que nos governam é rezar para que eles garantam uma tranquilidade para que a gente possa desenvolver o nosso ministério. Nós somos cristãos chamados a testemunhar o reino de Deus. E esse reino de Deus é de justiça. Esse reino de Deus é de paz, é de tranquilidade, é de amor.
Ninguém pode barrar o anúncio desse reino. Por isso nós somos convidados a rezar por eles. Então nós não podemos ficar fechados em nós mesmos. Nós somos convidados a sair do nosso comodismo, a assumir os valores que de fato valam a pena na nossa vida. A partilha, a fraternidade, o amor. E aí a gente olha rapidamente o evangelho que nós acabamos de ouvir. O evangelho, o capítulo 16 do evangelho de São Lucas, em que Jesus fala agora aos discípulos. E a mensagem de Jesus gira em torno da postura que eu devo ter diante dos bens desse mundo. Que lugar os bens desse mundo ocupam na minha vida? Se for o primeiro lugar, então, meu irmão, não aprendeu nada ainda do céu. Primeiro lugar é de Deus. Buscai primeiro as coisas do céu, e depois as outras coisas vão sendo acrescentadas. E aí Jesus conta essa história que nós lemos no evangelho de hoje, a história de um administrador que era desonesto, que foi mandado embora por cometer algo contra a administração que ele estava fazendo. E esse administrador desonesto, ele tem uma preocupação com o futuro. E aí o que é que diz o evangelho? Ele chama aquele que devia alguma coisa para o seu patrão e reduz a sua dívida. Não é isso que acontece no texto? Você deve 100 barris de óleo, então escreve aí 50 e paga só 50. Você deve 100 medidas de farinha, então coloca aí que você deve só 80 e paga só 80. Então isso faz com que os devedores não esqueça a sua generosidade e mais tarde lhe manifeste gratidão. Que coisa interessante, gente. Como é que Jesus pode elogiar uma atitude dessas e dar esse exemplo para os discípulos? O evangelho diz que o Senhor elogiou a administração, a postura desse homem. Aí a gente precisa entender um pouquinho como era o comércio na época de Jesus. Quem administrava uma fazenda não tinha o seu salário. Ele administrava aqueles bens e ele podia especular com aqueles bens, e o lucro daqueles bens era dele, não era do patrão. Ele somente administrava, ele não era assalariado. Então é justo que alguém deva alguma coisa para o seu patrão, ele coloque ali o tanto que ele queira, porque o lucro seria dele, não do patrão. É por isso que Jesus elogia essa atitude. Algo que vale garantir o futuro, já que ele era preguiçoso, diz o evangelho. Para cavar eu não tenho força, portanto era um preguiçoso. E para mendigar eu tenho vergonha. Então os discípulos são convidados a usar os bens desse mundo não como um fim, mas para chegar a algo mais duradouro, para chegar a algo mais importante, que são os valores do reino. O mundo já escolheu os seus deuses, gente, que é o Deus dinheiro. Tudo no mundo gira em torno do dinheiro. Pelo dinheiro, existem pessoas que se tornam escravas do trabalho, trabalham 12, 15 horas por dia, se esquecem da família, se esquecem dos domingos, se esquecem do próprio Deus. Pelo dinheiro, existem pessoas que expõem a sua intimidade nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Pelo dinheiro. Pelo dinheiro existem pessoas que negam o que acreditam só para ficar bonito diante dos outros. Eu tenho vergonha de falar de Deus lá no meu ambiente de trabalho, porque é lá que eu ganho o meu pão. Pelo dinheiro eu sou obrigado a negar a minha fé. E quando eu faço isso, é porque eu já escolhi. Agora é o gato que está brigando lá na porta. Quando não é o homem da pizza, é o gato que vem trabalhar. Então, gente, o dinheiro, ele é capaz de substituir o lugar de Deus na minha vida.
Pelo dinheiro, há quem sacrifica a vida dos outros, vendendo drogas, vendendo armas, de forma ilegal. Pelo dinheiro, existem pessoas injustas que pagam mal seus funcionários. Então o dinheiro já foi eleito como sendo Deus desse mundo, em que faz com que todas as pessoas corram atrás dele. E Jesus, no Evangelho de hoje, nos adverte que a obsessão pelo dinheiro não é caminho seguro para chegar ao céu. Não é que nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos dele para viver nesse mundo, não tenha dúvida disso, mas eles não podem dominar a nossa caminhada. Eu preciso muito mais da graça de Deus na minha vida, porque é a graça de Deus que vai me levar para o céu, não é o dinheiro, porque se fosse o dinheiro, muitos já teriam comprado o seu lugar lá no céu. É a graça de Deus que vai fazer com que eu construa um verdadeiro tesouro lá no céu. Os tesouros desse mundo vão passar, nós vamos experimentar deles. Aqueles que experimentam com sobriedade sabem que as coisas desse mundo são desse mundo. O que me faz acreditar que passar pelas experiências desse mundo vale a pena é saber que eu estou construindo o meu tesouro lá no céu. Senão não valeria a pena eu acordar cedo hoje, gente, para vir até aqui, para rezar. Senão não valeria a pena eu fazer caridade. Senão não valeria a pena eu ser justo. É isso que faz com que o meu tesouro lá no céu vá crescendo. Eu reconheço que Deus precisa ocupar o centro da minha vida. Por isso eu venho à missa todos os domingos para alimentar essa caminhada. Eu dizia para as crianças, a missa precisa ser entendida no contexto de uma criança, como se a igreja fosse um posto de gasolina, e eu fosse um carro velho que estivesse andando aí e prestes a gasolina chegar no seu limite. E quando a gasolina chega no seu limite, o carro para. Então eu preciso abastecer. Então abastecer a nossa vida da graça de Deus, para que a gente consiga andar pelo menos mais uma semana. Vamos pedir para Deus essa graça? Que saiamos daqui hoje abastecidos da graça de Deus, que tenhamos a coragem de falar dele lá no nosso trabalho, lá dentro da nossa casa, nas nossas rodas de amizade, e assim fazendo com que essa teia vá sendo entrelaçada nesse mundo, até que o reino de Deus possa acontecer de fato. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É loucura muito minha, Senhor, esperar que o teu amor, depois de todos os desmandos, me aceite como sou. É loucura muito minha, Senhor,